Seguir aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um volante de 19 anos de idade, destaque das categorias de base do Flamengo e até mesmo no elenco principal, que foi dispensado, não renovado o seu contrato com o Goiás lá em 2020. Estou comentando sobre o Igor Jesus, apenas 19 anos de idade, nessa atual temporada de 2023, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, soma até aqui 3 partidas no total no elenco de cima, sendo inclusive relacionado para alguns jogos importantes, como por exemplo na disputa da Recopa Sul-Americana, o jogo contra o Independiente Del Valle no Equador, ficou no banco de reservas, não participou dessa partida e também foi inscrito no Mundial de Clubes, onde o Flamengo acabou ficando na terceira colocação. De fato, uma grande moral e uma idade baixa ainda, né? Apenas 19 anos, natural aqui de Goiânia e teve um grande destaque nas categorias de base de uma equipe do Real Canedo, acho que é esse o nome, Real, de Senador Canedo. O Goiás acabou contratando ele para o seu elenco sub-17 na temporada de 2020, fazendo algumas boas participações, inclusive ele já treinava no Goiás anteriormente, mas teve aí sim em Senador Canedo essa possibilidade, principalmente no Campeonato Goiano Sub-15. Chegou no Goiás na temporada de 2020, onde fez algumas boas partidas, principalmente no Campeonato Brasileiro da categoria Sub-17 naquela temporada, inclusive enfrentando o Flamengo naquele mesmo ano. Foram 5 partidas no total no Campeonato Brasileiro, 3 delas como titular e um gol marcado diante o Vitória. Não teve o seu contrato renovado. O Goiás, inclusive, na época ali, até uma resposta ao Márcio, acho que é Márcio Rank, o apelido dele no Twitter, né, garantindo que não tinha nada a ver com aquela parceria entre Goiás e Flamengo, mas de fato o contrato dele não foi renovado com o Goiás. Ele que já vinha entre idas e vindas, né, porque não tinha aquele contrato profissional de 2017 até 2020, quando aí sim já estava federado ao Goiás, participando inclusive da categoria, né, na disputa do Campeonato Brasileiro. Mas ao fim de 2020 não houve essa prorrogação, não existia proposta do Flamengo ou algo nesse sentido, apenas não renovou, não estendeu esse contrato no Goiás, uma prova também daquela bagunça que era, né, certamente as categorias de base do Verão, tanto é que basicamente dentro de 5 anos, se a gente pegar o recorte de 2018 até 2022, o Goiás acho que utilizou, digamos, 3, 4 jogadores com mais de 15, 20 jogos no elenco de cima. Isso é muito baixo. E o Igor Jesus, infelizmente, saindo do Goiás e não deixando nada, apenas um mecanismo de solidariedade. Não consegui ainda ter essa confirmação em relação à permanência de um percentual de venda futura, 20%, 30%, até o momento estou checando essa história, mas o único que eu consegui encontrar, apenas o mecanismo de solidariedade, onde o Goiás deve ter aproximadamente 1 a 2% de uma eventual venda futura. O Igor Jesus, que tem uma multa rescisória de hoje na casa de 50 milhões de euros e teve seu contrato agora recentemente renovado com o Flamengo até dezembro de 2024. Vamos supor, né, que ele estoure e seja vendido por esse valor. Assim, é muito difícil, né, mas apenas fazendo essa suposição aqui, já que é muito jovem, né, acho que vai demorar um pouquinho mais para ter essa maior sequência. A gente poderia ter uma expectativa de 2% dessa quantia total, sendo que se o Goiás fizesse um contrato um pouquinho mais bem feito, mesmo se ele fosse para o Flamengo depois, permanecendo com 30%, 40%, até mesmo, porque não, 50% de uma venda futura ajudaria bem mais. No ano passado já havia estreado no elenco principal, com 6 partidas naquele comecinho do ano, né, na disputa do campeonato estadual, e agora também em 2023, algumas possibilidades no elenco de cima, também na disputa do estadual, participou no Sub-20 também, na própria Copa do Brasil no ano de 2022. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse bom jogador, que é o Igor Jesus. Infelizmente não foi tão bem aproveitado no Goiás. Se surgisse esse cara com a gestão agora do Eduardo Pinheiro, tenho total certeza que hoje não só estaria no Goiás, mas até mesmo, por que não, sendo titular dentro dessa equipe esmeraldina, muito mais adaptado, né, do que já estava jogando aqui no Verão desde 2017, enfim, uma história, mas tomara que eu esteja errado e o Goiás tenha um percentual maior sobre uma venda futura do jogador. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre uma boa grana chegando nos cofres do Goiás para a sequência da temporada. Em relação ao atacante, o centroavante Renato Júnior, lembra dele? Apenas 20 anos de idade, que foi negociado com o futebol europeu, mais especificamente para a Dinamarca, onde vai jogar agora no Viborg, acho que é assim a pronúncia da sua nova equipe na primeira divisão do futebol dinamarquês. Ele que pertence, no caso, ao Água Santa, pertencia e foi negociado. Ainda durante essa disputa do Campeonato Paulista, já fez inclusive a sua estreia lá no futebol dinamarquês. E o Goiás tem sim direito a respeito do jogador, não só no caso, quando ele foi emprestado na temporada passada, chegou ali no comecinho, né, do Campeonato Brasileiro e completou o seu 20º aniversário na temporada passada aqui no maior do Centro-Oeste. Então, só por essa regra, o Goiás já tem aí aproximadamente 0,5%
10% do jogador, 0,25%, vai depender basicamente do seu cálculo. E uma informação complementar a isso, já mais precisa, lá da Tandara Reis, da CBN aqui de Goiânia, muito obrigado a Tandara, perdão, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, a CBN é a Natália Freitas. A Tandara garantiu o seguinte, abre aspas, o atacante Renato Júnior, que defendeu o Goiás na última temporada, foi contratado por essa equipe do futebol, o Viborg, da Dinamarca. O atleta pertence à Água Santa, mas o Goiás tem direito a 10% dessa taxa de vitrine e 0,37% de direitos de formação do jogador. Então, atualizando essa taxa de vitrine de 10%, que eu não sabia a respeito disso, pensei que era só quando ele tivesse ainda contrato com o Goiás, mas não, seu empréstimo encerrou no final da temporada passada e ainda assim mantendo essa taxa de vitrine muito por conta das suas atuações na Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não temos números, mas foi sim uma negociação em definitivo, não foi empréstimo para o futebol europeu. Ele inclusive assinou o contrato com essa equipe lá na Dinamarca até o dia 30 de junho de 2026. E uma nota oficial do Água Santa, eles disseram que era uma quantia irrecusável naquele momento. Se a gente for olhar, por exemplo, o seu valor, segundo o site Transfermarkt, gira na casa de 500 mil euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 2,5 milhões de reais. Acho que ele vale mais, porque tem apenas 20 anos de idade, centroavante, grandalhão, acho que pode dar certo por lá. E o Água Santa ainda ficou com 30% de uma negociação futura. 500 mil euros vezes 5, que dá essa base do euro, vamos supor mais ou menos 2,5 milhões de reais. Caso seja mais ou menos dentro desse valor, o Goiás já pode receber agora mais ou menos 250 mil, 255, enfim, vai depender da cotação também, mas mais de 200 mil reais, caso ele seja negociado por essa quantia justa, do seu valor, pode sim chegar aqui no Verdão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre o Renato Júnior, apenas 20 anos de idade e essa rápida passagem pelo Verdão, de fato não foi muito bem assim, mas ajudou, principalmente ali no comecinho, fez algumas boas partidas contra o Palmeiras, Fortaleza, entrando na segunda etapa, depois no final, não sei porque o Jair Ventura colocava ele quase como um ponta direita, não dava muito certo não ajudou tanto na reta final, foram 18 partidas no total e uma assistência, vou tentar lembrar aqui, acho que de cabeça não vou conseguir não, mas eu acho que foi em alguma daquelas partidas contra o Fortaleza, lá no comecinho da temporada, fez um bom começo de campeonato paulista e agora negociado com o futebol dinamarquês. Vou falar sobre uma notícia importante que surgiu aí nesta manhã da segunda-feira, tratando sobre o lateral direito Heitor, 22 anos de idade, destaque da Ferroviária nesse campeonato paulista, onde soma até aqui 9 partidas, sendo todas elas como titular e um gol marcado, um golaço de fora da área contra o São Paulo lá no comecinho do campeonato. Essa informação lá do meu parceiro, muito obrigado ao Periquito Brisado, ele que já acertou, por exemplo, a contratação de primeira, que foi no caso do outro lateral, o lateral esquerdo Sander, também falou de primeira ali sobre o Palácio, enfim, várias outras contratações do maior do Centro-Oeste, novamente todos os créditos aí para ele. Colocou o seguinte, abre aspas, o Goiás está tentando um empréstimo do lateral direito Heitor, jogador de 22 anos que está jogando pela Ferroviária e pertence ao Internacional até o final de 2024, colocado ainda nesta parte da manhã desta segunda-feira. Uma contratação realmente interessante, foi um nome que eu já até pensei sobre ter essa possibilidade de jogar aqui no Goiás. Entretanto, quando eu vi ele jogando em algumas partidas lá em 2019, era principalmente na lateral esquerda. Se eu não tiver muito enganado, aquele jogo que o Rafael Vaz e o Michael, os dois fizeram aquele golaço no Serra Dourada, o Heitor jogou de lateral esquerdo. Então eu tinha essa impressão dele como lateral pelo lado esquerdo. E nessa posição, o Goiás já está muito bem servido para a sequência da temporada. Na lateral direita, assim, temos até dois jogadores aceitáveis, o Bruno Santos e o Apodi, que tem esse contrato já se encerrando no final do Campeonato Goiano. Não se sabe se ele vai continuar ou não. Mas para a lateral direita, um bom jogador, porque é muito escasso, essa posição, infelizmente, aqui no futebol brasileiro. Acho que o Heitor pode sim ser uma boa alternativa. Ele que pertence ao Inter, como já mencionado, esse contrato até o final do ano que vem e só está emprestado para a Ferroviária nesse Campeonato Paulista, até o final deste próximo final de semana, que já encerra o Campeonato Estadual. Deixa eu até confirmar aqui a data certinha, já que a Ferroviária está brigando contra o rebaixamento, jogou ontem contra o Palmeiras fora e acabou perdendo por 2-1, e tem um outro compromisso exatamente no próximo domingo, dia 5 de março, A partir disso, fica sem calendário até o começo da Série D do Campeonato Brasileiro. Então o Heitor já deixando a Ferroviária no próximo final de semana. Aí você pode pensar, mas ele vem jogando bem nesse Campeonato Estadual, será que o Inter não pode querer ele de volta? De fato, seria uma boa alternativa. Entretanto, a torcida meio que já deu uma queimada, porque quando ele surgiu
era uma promessa, um cara que competia, por exemplo, com o Wanderson, aquele lateral direito do Grêmio também, que foi para o Mônaco, jogando muita bola por lá. E assim, não que o Heitor seja mal, muito pelo contrário. Teve uma rápida passagem também no futebol europeu, mas a torcida do Inter tinha uma expectativa muito grande. Acabou não vingando de primeira. E hoje o Internacional ele conta na lateral direita o Mário Fernandes, aquele que voltou do futebol russo após várias temporadas, e o Bustos, né, o Fabian Bustos, se eu não estiver enganado, o argentino também muito bom lateral direito. Tem um jogador chamado Igor Gomes, que ele é lateral e zagueiro, ex-Barcelona também, jogou nas categorias de base, que pode ser essa terceira alternativa para o técnico Mano Menezes na sequência do ano. Então, em relação ao Heitor, nessa questão de voltar para o Internacional, acho pouco provável. Ele já foi especulado no Vasco, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas não houve, por exemplo, avanços nessas tratativas e também uma sondagem do Ceará nesse comecinho de ano. Vale lembrar que ele estava jogando no futebol da Bélgica antes de voltar, né, aqui para o futebol brasileiro no Campeonato Paulista. Ele jogava num clube chamado Cercle Bruges, acho que é assim a pronúncia lá da cidade de Bruges, né, na Bélgica. Foram rápida passagem, né, dele na primeira divisão, não conseguiu atuar muitas vezes, apenas 7 partidas no total, somando 141 minutos. Lá a temporada estava no meio, acabou saindo, né, de antemão do futebol europeu e retornando aqui para o Brasil neste empréstimo na Ferroviária. Até pegando aqui os seus números na Liga Belga, foram 7 jogos, até alguns deles como lateral esquerdo. Vou deixar aqui para vocês o seu mapa de movimentação, nenhuma delas como titular, né, também não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência, apenas 7 cartões amarelos. O clube dele que vivia, né, uma fase delicada naquele momento, chegando agora na Ferroviária, que também luta contra o rebaixamento, mesmo assim demonstrando muita qualidade tanto na saída de jogo, enfim, na parte criativa também das jogadas. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!